Com base em nossos valores que são a ética, respeito ao ser humano, responsabilidade social e busca pela excelência, a Clínica Insight está no mercado há 19 anos, atuando na psicologia clínica. Trabalhamos com as seguintes modalidades de atendimento: atendimento pais e bebês, crianças de 0 a 3 anos, psicoterapia individual, crianças, adolescentes e adultos, avaliação psicológica e neuropsicológica, atendimento psicoterápico a casais e famílias. Sempre que precisar, busque ajuda. Cuidar de si é um ato de amor próprio. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Já se cadastrou no cliente Master Mais Vantagens? Ainda não? O que está esperando? Acesse a Apple Store ou Play Store do seu smartphone, digite Master Supermercados, faça o download do app e inicie o cadastro. Escolha entre SMS ou e-mail para ativar. Digite o CPF e a senha para fazer o login. Escolha a loja de sua preferência e confira as super ofertas do app que preparamos para você. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Planejamos 2020 com muito empenho e expectativa. Tivemos uma grande virada, mas foi preciso ressignificar. Decidimos nos unir ainda mais e agir de forma sinérgica no enfrentamento à pandemia. Aceleramos novos projetos com o desafio de fazer tudo para que, longe ou perto, você continue cuidando da sua saúde, da sua empresa e das pessoas que trabalham nela. Estamos ainda mais presentes na vida de quem cuidamos. Por isso, fazer 49 anos significa tanto para nós. Afinal, este foi o ano em que a gente se reinventou. Unimed Erechim, 49 anos. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde. E o nosso programa tem um oferecimento da Unimed Erechim. Unimed, cuidar de você, este é o plano. E neste mês de outubro, comemorando 49 anos de bons serviços aqui na cidade de Erechim e também oferecendo todos esses serviços para toda a nossa região. A Unimed está disponível para todos vocês. Então, se você ainda não tem um plano Unimed, dá uma ligadinha no 3520-6100 e converse com as atendentes e veja qual é o plano que cabe no seu bolso. E também do Master Supermercados, que tem toda a linha de alimentação para que você se sinta seguro na hora de escolher os produtos. Produtos de excelente qualidade, produtos para você manter a sua dieta, ter qualidade na sua alimentação. Hoje nós vamos conversar com a doutora Bruna Biasi, que é médica proctologista. E neste Outubro Rosa, a gente também chama a atenção para todas as mulheres. Às vezes aquele desconfortinho na barriga, aquela sensação de inchaço, de estufamento, pode ter algum problema no seu intestino. E a doutora Bruna vai falar diretamente com você, mulher, sobre a importância de estar fazendo seus exames regularmente, procurando uma médica proctologista. Bem-vinda, doutora. Obrigada. Bom, acho que primeiramente, antes de tudo, a gente tem que esclarecer o que é um proctologista, porque muitas pessoas, inclusive na área da saúde, têm dúvidas e às vezes relacionam nossa especialidade com o tratamento da próstata, que não tem nada a ver, tá? O proctologista é o médico que trata de doenças do intestino grosso, que é a porção final do nosso intestino, do reto e também do ânus. Isso compreende tratamento de câncer de intestino, doenças diverticulares, de verticulite aguda, tratamento também de hemorroidas, fissuras, fístulas, e também faz um exame muito importante que é a colonoscopia, que é o melhor método de rastreio para câncer de intestino. É verdade. Doutora, a gente sempre tem aquela dúvida, câncer de intestino só dá em pessoas de idade, mas não é verdade. Tem muitas pessoas jovens, principalmente mulheres que prolongam a ida ao médico e quando vão,
estão com problema. Exatamente. Nos últimos anos, a incidência do câncer de intestino vem aumentado. Ele é o segundo mais incidente, que incidência é o número de casos novos de uma doença numa população num determinado período de tempo. Então, o mais comum câncer em mulheres é o câncer de mama, mas o câncer coloretal vem logo em segundo, e nos homens também ele é o segundo mais incidente logo após o câncer de próstata. Então, o número de casos em pessoas jovens também vem sendo maior nos últimos anos, por isso do diagnóstico precoce e do tratamento também precoce, objetivando a maior chance de cura do paciente. Verdade. E às vezes a gente tem um desconforto na barriga, a alimentação não está legal, toma pouca água, que isso é um problema bastante sério da população brasileira em não tomar a quantidade exata de água. Os nutricionistas, por exemplo, eles vivem batendo nessa tecla para que as pessoas tomem água. Ainda mais agora com o uso das máscaras. Isso aí. Dificulta mais ainda, né? Então isso pode gerar um problema no intestino se não tomarmos água na quantidade exata? Sim, um bom funcionamento do intestino ele depende de vários fatores. Certo. Um deles é ingerir pelo menos 2 a 3 litros de água por dia. Não é pouca coisa, né? A pessoa tem que pensar nisso, tem que levar a garrafinha junto, não só tomar água quando está com sede, porque senão isso fica muito aquém do desejável. Além disso, para a gente ter um hábito intestinal saudável, precisa ter uma ingesta considerável de fibras, 25 a 30 gramas de fibra por dia, que isso é encontrado principalmente em grãos, frutas, verduras. Linhaça é um alimento que contém muita fibra, granola, aveia, pão integral, centeio, essas coisas contêm muita fibra e é muito bom para o intestino porque ela forma o bolo fecal. E junto com a água, ela ajuda o intestino a funcionar melhor. Além disso, para a gente ter um hábito saudável, atividade física é fundamental. Exercícios, caminhadas, 30 minutinhos todos os dias. Qualquer pessoa consegue 30 minutinhos no seu dia, né, para se dedicar para a sua saúde. Isso vai ajudar em outros aspectos também, até no ponto de vista da saúde cardiovascular. Mas para o intestino também a atividade física é fundamental. É verdade. Doutora, câncer de intestino, como é que ele começa a acontecer ali no intestino e qual é a gravidade do problema? Bom, o câncer de intestino, então, como eu falei antes, ele é o segundo câncer mais incidente na população brasileira, tanto para homens quanto mulheres. Na imensa maioria das vezes, ele surge de um pólipo. O pólipo é uma lesão no intestino, e essa lesão ela acontece por uma proliferação, um crescimento anormal da mucosa ali, da membraninha que reveste a parede do intestino. Certo. Esse pólipo cresce, ele sofre uma mutação, cresce, e sofrendo outras alterações, ele pode gerar um câncer de intestino. Isso geralmente é um período longo dele começar pequenininho e se transformar num câncer maior. Mas a imensa maioria dos casos se origina nesses pólipos. Pois é, e esses pólipos são pequenas feridinhas, mas eles têm diferença. Um pólipo que o doutor vai lá na hora da colonoscopia, retira, manda para análise, ali na análise você vai dizer o tipo de pólipo que a pessoa tem? Exatamente. Nem todos os pólipos têm a capacidade de se transformar num câncer. Certo. Mas a gente só vai saber isso depois que retirar o pólipo. Então, a gente faz o exame de colonoscopia, inclusive faz mais ou menos uns 2 anos que saiu um novo estudo americano que baixou de 50 anos. Antigamente, todos os pacientes acima de 50 anos, tendo ou não tendo qualquer fator de risco familiar, tendo sintoma, não tendo nada, ele era recomendado fazer esse exame de colonoscopia para prevenção. Faz mais ou menos uns 2 anos que baixou para 45. Então, todas as pessoas acima de 45 anos, homens, mulheres, devem fazer o exame de colonoscopia, tendo ou não tendo qualquer sintoma, tendo ou não tendo história familiar, qualquer problema, para a gente conseguir diagnosticar e já tratar esses pólipos. Porque a colonoscopia é o único exame que te permite identificar o pólipo e remover no mesmo procedimento. E aí manda para análise, e aí dependendo dos achados do patologista, ali, da análise do pólipo, aí vai se fazer um tratamento mais específico ou não. É verdade. Nós mulheres, a gente às vezes tem um pouco de dificuldade, existe tabus
na hora de procurar um médico proctologista. Sim. Hoje a gente sabe que Erechim tem você como médica proctologista, está aí disponível, e fica o alerta para as mulheres que quanto antes a gente tratar, mais saúde a gente vai ter no decorrer da vida. Com certeza. Por ser uma região assim relacionada a alguns tabus, a região do intestino, a região do reto, a região do ânus, às vezes as pessoas acabam atrasando a procura do médico. E isso só é ruim para a pessoa, porque ela vai atrasar um diagnóstico e um tratamento que tudo que a gente encontra no início é muito mais fácil de ser tratado, de ser avaliado. E, na verdade, não tem muito motivo para esse tabu, porque o médico encara isso com muita naturalidade, né? Verdade. Como qualquer outra parte do corpo precisa ser olhada, precisa ser examinada e precisa ser cuidada também, né? Dores no intestino, dificuldades de evacuação, que é um problema recorrente em mulheres. A gente sabe que muitas mulheres precisam tomar alguma medicação, fazer alguma coisa para que o intestino funcione normalmente. Aí fica aquela pergunta, o meu intestino deve funcionar quantas vezes por dia ou na semana? Isso é uma pergunta muito frequente dos pacientes, porque algumas pessoas, a maioria das pessoas, eu acho que posso dizer, elas acreditam que um hábito intestinal saudável, o intestino direitinho, é aquele que funciona pela manhã, funciona uma vez por dia, fezes pastosinhas, e esse é o normal, tem que evacuar todos os dias. Isso não necessariamente é uma regra. Pode ser normal, pode ser totalmente adequado para a pessoa o intestino funcionar, por exemplo, até 3 vezes ao dia, e a pessoa ter 3 evacuações na semana, isso pode ser normal. Certo. Aí tem que ver se existem alguns outros sintomas que estejam incomodando essa pessoa. Por exemplo, dores, gases, inchaço, dificuldade para conseguir eliminar as fezes endurecidas. Esse sim a gente se preocupa. Mas uma pessoa que evacua bem, que está bem, que o intestino está bem, não tem dores e evacua 3 vezes por semana, pode ser absolutamente normal. Mas para dizer isso, a gente precisa fazer uma avaliação, uma consulta, ver se tem alguns outros sintomas de alerta que indiquem fazer algum outro exame, alguma outra avaliação mais específica. Mas não é uma regrinha a pessoa ter que evacuar todos os dias e ter um intestino que funcione diariamente no horário certo. Certo. Motilidade intestinal. Às vezes a pessoa ela tem um intestino saudável, mas a motilidade do intestino ela é um pouco lenta, isso dificulta a evacuação. O que a senhora orienta para principalmente as mulheres que têm muito esse problema? Como eu falei, assim, os principais pilares de um hábito intestinal saudável, ele está totalmente relacionado com a alimentação. Então, muitas pessoas que me procuram no consultório não conseguem ter uma evacuação satisfatória, tem aquela sensação de evacuação incompleta, que parece que vai ao banheiro, sai e já parece que tem que ir de novo, ou que não conseguiu fazer tudo o que tinha, ou que tem dificuldade para funcionar. Mas assim, eu sempre recomendo a ingesta adequada de fibras. Às vezes a pessoa até acha que come o suficiente, mas tem que ver se está realmente naquele número dos 25 a 30, 35 gramas por dia. Então a pessoa tem que se dedicar para a sua alimentação. E é pouca coisa, sabe? Às vezes só organizar as refeições, pegar uma salada a mais na hora do almoço, o lanche da tarde, um iogurte com granola, já ajuda. Além disso, a atividade física é fundamental porque ela ajuda a movimentar o intestino, o movimento de peristalse do intestino fica mais adequado e a pessoa consegue ter um hábito mais saudável. Mas qualquer sintoma que a pessoa tenha, qualquer desconforto, tem que fazer um rastreamento. Então a gente bate nessa tecla, insiste para que as pessoas procurem ter hábitos saudáveis, procurem o médico, façam o rastreamento, não permitam que quando for procurar o médico a situação já esteja incontrolável. Os principais indicadores, assim, a pessoa pode procurar o médico simplesmente como prevenção, como uma consulta de rotina, uma consulta para uma avaliação proctológica, né? Certo. Mas nos casos em que a pessoa tiver dor abdominal, tiver sangramento nas fezes, tiver dificuldade para evacuar, uma perda de peso não intencional, não está associada à dieta ou cuidados para perder peso, anemia, fraqueza, uma sensação
por exemplo, de uma lesão, uma massa abdominal, tem que procurar um médico. Na maioria das vezes, o sangramento, a dificuldade para evacuar não estão relacionadas ao câncer do intestino, mas só fazendo uma avaliação correta que a gente vai saber dizer se isso se trata de uma hemorroida, de uma constipação, sem uma causa mais específica por trás, mas só através de uma boa avaliação que a gente vai saber dar o diagnóstico correto. Ok. Muito bem, estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. Nós vamos para um breve intervalo comercial. A gente já retorna e continua falando de saúde. Então, você que está aí no conforto do seu lar, fique atento às informações da doutora Bruna. Com base em nossos valores que são a ética, respeito ao ser humano, responsabilidade social e busca pela excelência, a Clínica Insight está no mercado há 19 anos atuando na psicologia clínica. Trabalhamos com as seguintes modalidades de atendimento: atendimento pais e bebês, crianças de 0 a 3 anos, psicoterapia individual, crianças, adolescentes e adultos, avaliação psicológica e neuropsicológica, atendimento psicoterápico a casais e famílias. Sempre que precisar, busque ajuda. Cuidar de si é um ato de amor próprio. Ressonância Magnética Santa Mônica Imagem. Bem-vindo ao futuro. Disponibilizamos a mais moderna técnica de tractografia craniana e ressonância cardíaca. Faça seus exames conosco. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você tem um plano para os próximos 365 dias? A Unimed tem. Planos que cooperam com a saúde da sua empresa e com a economia local. Cuidado completo para você e seus funcionários. Soluções que combinam com o seu negócio. Conecte-se com a gente e transforme sua empresa em um grande negócio. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. E o nosso programa tem o oferecimento da Santa Mônica Imagem. Então, na hora de escolher os seus exames de imagem, não deixe de dar uma passadinha na Santa Mônica. E também do Master Supermercados, que cuida de toda a sua alimentação. Visite a loja virtual no conforto do seu lar e faça a encomenda dos seus produtos e receba tudo em casa. Nós estamos conversando hoje com a médica proctologista, a doutora Bruna Biasi, que atende aqui em Erechim, no Centro Clínico do Hospital de Caridade. A doutora Bruna é uma médica especialista nos cuidados do seu intestino, na linguagem bem popular. Vamos cuidar do nosso intestino, vamos ter bons hábitos, saúde intestinal, para que a gente tenha qualidade de vida. O problema muito frequente que a gente escuta muito as pessoas falar é das hemorroidas. Elas incomodam bastante, doutora. Sim, sim. Talvez seja a queixa mais frequente no meu consultório, as ditas hemorroidas, né? É verdade. As hemorroidas, a gente tem dois tipos de hemorroidas. As hemorroidas internas e as hemorroidas externas. As hemorroidas internas, elas são as que prolapsam, as que saem pelo ânus e sangram. E as hemorroidas externas, elas têm uma principal complicação delas, chama trombose hemorroidária externa, que é uma causa muito frequente de busca em atendimentos, até em pronto-socorros, por dor anal, dor abaulamento anal. São queixas bem comuns,
que também estão associadas aos cuidados que a gente tem com o nosso intestino. Quando a pessoa tem aquela hemorroida que sai para fora, ela passa assim dias terríveis, dá para se dizer, porque é desconfortável para sentar, na hora de ir no banheiro aquilo incomoda. O que fazer nessas situações quando tá doído ali? Bom, o ideal seria procurar um médico, né? Um médico especialista nessa área, porque tem que identificar qual desses dois plexos hemorroidários é que está gerando o problema. Certo. Em medidas gerais, assim, sem especificar, banhos de assento com água morna, 15 minutos, 3, 4 vezes ao dia. Se a pessoa não puder, não quiser fazer banho de assento, o próprio fato de deixar o chuveirinho ali com água morna, ela relaxa a musculatura do ânus, dos esfíncteres anais, e dá uma sensação de alívio. Então, banho de assento com água morna, às vezes é necessário o uso de anti-inflamatórios, dependendo do grau, assim, no caso, mas anti-inflamatórios, sempre com cuidado, né, porque os anti-inflamatórios também têm efeitos adversos, então a gente tem que deixar por um período curto de tempo. As fezes têm que estar macias para passar ali, porque a pessoa já está com problema, e se passar fezes duras, aí sim vai machucar mais. E para isso a gente usa alguns medicamentos, alguns auxílios, assim, fibras, tomar bastante líquido, às vezes a gente usa óleo mineral, dependendo do grau de constipação ou de fezes endurecidas da pessoa. E também, o que é muito importante também é não usar papel higiênico, porque o papel higiênico, ele passa, raspa ali naquela mucosa que fica exposta, e aí dificulta cicatrizar, dificulta melhorar e pode perpetuar a dor, inclusive. Então, o ideal depois de evacuar é a pessoa lavar com água morna, um sabonete neutro e secar com uma toalhinha macia. Esse é o ideal. Não tendo como fazer isso, está fora de casa, o lenço umedecido, aquele mais sem cheiro, sem substância, sem nada, mas o ideal com certeza é lavar. Lavar com água morna e sabonete neutro e secar com a toalha macia é o ideal para a pessoa não ter complicações com o ato de se higienizar após as evacuações. E falando nisso, poucas pessoas sabem, mas o correto seria não usar o papel higiênico. Nunca. E também a gente dá uma erguidinha no pé, na perna, isso também ajuda, né? Com certeza, com certeza. Hoje até existem banquinhos, existem formas. Por que a gente usa esses banquinhos ou recomenda esses banquinhos? É porque é por uma questão da angulação do reto. Ali, quando a pessoa está fazendo esforço evacuatório, se ela colocar uma banquetinha e ficar, em vez das pernas assim, ficar com as pernas um pouquinho mais alta, ela ajuda a melhorar uma angulação do músculo ali da nossa pelve e ajuda a eliminação das fezes. Isso pode auxiliar muito. Essa é uma dica bastante importante e que as pessoas pouco comentam, né? Sim. Mas ajuda muito quem tem problema de intestino preso, intestino com um pouco de dificuldade de evacuação. Antigamente a gente escutava que as hemorroidas só davam em pessoas idosas. E hoje? Não. Isso é uma das doenças proctológicas mais comuns, das principais causas de consultas médicas, né? Do especialista, e ela pode acometer qualquer faixa etária. Ela é mais comum em pessoas mais velhas, mas isso não quer dizer que pessoas mais jovens, eu até tenho vários pacientes jovens que sofrem dessa doença, em gestantes também, pessoas que têm aumento da pressão abdominal, são fatores de risco para a pessoa desenvolver doença hemorroidária. Então, eu queria só deixar claro que hemorroidas todo mundo tem hemorroidas. Aí, o que é o problema é quando a pessoa tem uma doença hemorroidária. Tá? Mas a hemorroida faz parte da anatomia normal ali do ânus e do reto das pessoas. Então, todo mundo tem as hemorroidas. O problema é quando ela se manifesta com sintomas. É verdade. Mas o intestino, ele é uma caixinha de surpresas, vamos dizer assim, ó. Ele pode funcionar normalmente, você tem uma boa qualidade intestinal, fluxo regular, e de repente aparece ali uma doença que estava escondidinha, chamada diverticulite, e que, pelo que a gente sabe, dói pra caramba. Verdade. Os divertículos intestinais, numa linguagem bem simples, eles são umas bolsinhas. Sim. Assim que
que saem da parede do intestino. Eles são, tecnicamente falando, é uma herniação da mucosa e da submucosa, na maioria das vezes, do intestino. E isso, na imensa maioria dos casos, é completamente assintomático. As pessoas têm e não sabem. E às vezes vem num pronto-socorro com uma queixa de dor, principalmente no lado esquerdo aqui da barriga. Às vezes tem alguma alteração do hábito intestinal, às vezes tem sangramento. E a pessoa, quando ela já sabe que ela tem esses divertículos, ela já pode até guiar o médico que vai atender ela numa emergência ou em algum outro atendimento, ela sabendo que ela tem essa doença e ela tiver, se for essa dor, esses sintomas, aí ela já auxilia num diagnóstico mais preciso e mais rápido desse tipo de doença. É verdade. Doutora, a gente sabe que o intestino ele é muito importante e é considerado, inclusive, o nosso segundo cérebro. Uma pessoa que tem um hábito de intestinal saudável, tem qualidade de vida, ela vive, ela raciocina, ela tem mais felicidade. Mas a gente tem que lembrar, é importante reforçar que existem muitos fatores de riscos que podem acometer a nossa saúde intestinal. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esses fatores de risco, que é super importante a gente destacar. Então, os principais fatores de risco para cânceres e doenças intestinais são obesidade, sobrepeso, são bem importantes. O tabagismo também é um fator de risco bem importante para doenças intestinais e para câncer do intestino. Consumo em excesso de bebidas alcoólicas também já é comprovado que está relacionado com doenças intestinais. Além disso, uma dieta rica em alimentos processados, por exemplo, embutidos, carnes vermelhas, elas estão já também comprovadamente associadas à doença intestinal, câncer do intestino, porque durante o processamento desses alimentos, eles são submetidos a altas temperaturas. E isso leva à liberação de substâncias com potencial carcinogênico. Então, a gente tem que evitar esse tipo de alimento. Além disso, também, os próprios pólipos, eles são fatores de risco. Então, tem que ter um acompanhamento de um médico para até determinar o intervalo dos exames, da colonoscopia, dos exames de acompanhamento desses achados. E, além disso, doenças do intestino, como doenças inflamatórias intestinais, como retocolite ulcerativa, doença de Crohn, elas também conferem um aumento da chance da pessoa desenvolver um câncer do intestino. Então, o importante é que a gente tenha hábitos saudáveis, tenha uma vida saudável e procure um médico proctologista. Ele não é nenhum bicho de 7 cabeças, o exame também não é. O exame hoje é muito seguro e simples. Sim, sim. O que mais incomoda as pessoas é em relação ao preparo desse exame, né? Realmente, assim, para a gente poder enxergar toda a mucosa, o exame ele enxerga todo o intestino grosso por dentro. Então, ele vai poder examinar todo o intestino grosso, desde da parte final do intestino fino até todo o intestino grosso, reto e ânus. Então, para a gente poder enxergar as lesões mais pequenas, o preparo é fundamental. É fundamental que a pessoa se dedique. São 2 dias de preparo. Realmente a pessoa vai ter diarreia, vai ter uma alimentação bem controlada, assim, vai ter que... Mais leve, né? Vai ter que ter uma alimentação leve para não produzir fezes, o intestino ficar bem limpinho para a gente conseguir olhar todos os cantinhos, olhar todo o intestino e dar um resultado seguro para o paciente daquele exame. Se disser que está normal, ele realmente está normal. Não ter alguma lesão que não foi vista por um mau preparo, né? Então, o paciente, ele também é fundamental no cuidado da sua saúde, né? Então, ele se dedicar para fazer um exame bem feito, um preparo que deixe o intestino bem limpinho, é fundamental para o médico conseguir avaliar toda a extensão do intestino e dar um diagnóstico preciso e correto, né? Então, o importante é que pelo menos uma vez por ano as pessoas procurem um médico proctologista, fiquem de olho na sua saúde intestinal. E se sentir desconforto, procure o mais breve possível. Exatamente isso. Nos sinais, assim, de dor abdominal, sangramento, alteração do hábito intestinal, repetindo esses sintomas, emagrecimento, anemia, fraqueza, é melhor a gente prevenir do que remediar, né? Antes consultar e não ser nada tão grave do que ter uma doença e passar esse período sem o diagnóstico.
É verdade. Hoje nós podemos dizer que em Erechim nós temos excelentes profissionais. Temos agora a doutora Bruna, que é uma médica que pode conversar diretamente com você, mulher, que às vezes fica meio constrangida de procurar um médico do sexo masculino. Então a doutora está aqui pronta para atender a todas as pacientes que precisam desse atendimento, desse tratamento, desse cuidado especial, dessa visão mais completa para a mulher, de mulher para mulher. Doutora, obrigada por ter vindo ao programa. Agradeço muito. Obrigada, pessoal, por terem nos assistido. E a todos vocês, uma boa noite. Não esqueça, faça seus exames regularmente. Não espere a doença chegar para procurar um bom médico. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Já se cadastrou no cliente Master Mais Vantagens? Ainda não? O que está esperando? Acesse a Apple Store ou Play Store do seu smartphone, digite Master Supermercados, faça o download do app e inicie o cadastro. Escolha entre SMS ou e-mail para ativar. Digite o CPF e a senha para fazer o login. Escolha a loja de sua preferência e confira as super ofertas do app que preparamos para você. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Planejamos 2020 com muito empenho e expectativa. Tivemos uma grande virada, mas foi preciso ressignificar. Decidimos nos unir ainda mais e agir de forma sinérgica no enfrentamento à pandemia. Aceleramos novos projetos com o desafio de fazer tudo para que, longe ou perto, você continue cuidando da sua saúde, da sua empresa e das pessoas que trabalham nela. Estamos ainda mais presentes na vida de quem cuidamos. Por isso, fazer 49 anos significa tanto para nós. Afinal, este foi o ano em que a gente se reinventou. Unimed Erechim, 49 anos. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Com base em nossos valores que são a ética, respeito ao ser humano, responsabilidade social e busca pela excelência, a Clínica Insight está no mercado há 19 anos atuando na psicologia clínica. Trabalhamos com as seguintes modalidades de atendimento: atendimento pais e bebês, crianças de 0 a 3 anos, psicoterapia individual, crianças, adolescentes e adultos, avaliação psicológica e neuropsicológica, atendimento psicoterápico a casais e famílias. Sempre que precisar, busque ajuda. Cuidar de si é um ato de amor próprio.